muito obrigado por estar aqui na TV do Sindicato dos Metalúrgicos, a TV Metal Piracicaba, em mais uma edição da TV Metal Debate. Edição muito especial com a presença do prefeito Barjas Negri e do nosso presidente José Luiz Ribeiro. É uma alegria receber o prefeito na mesa de debates da nossa TV Metal Debate. Eu só tenho que agradecer ao prefeito Barjas Negri e toda a sua equipe de governo, seu secretariado, pelo trabalho que tem desenvolvido na nossa cidade. Eu sou testemunha que na área da educação, saúde, lazer, esporte, cultura, na questão social, a cidade mudou, a vida do piracicabano melhorou. E as políticas, principalmente, que envolvem o nosso setor de qualificação profissional e geração de emprego, hoje nós temos resultados mais do que positivos. Então, obrigado, prefeito, pela presença. Prefeito, queria agradecer a sua presença e queria que o senhor comentasse um fato que aconteceu com a gente. Nós estivemos numa cidade da região, uma reunião, e os trabalhadores e empresários fazendo algumas reivindicações para um secretário municipal que disse no meio da reunião, não, agora não dá para atender essas reivindicações porque nós estamos em final de mandato, em pleno mês de março. Aqui em Piracicaba não acontece isso, prefeito. Em primeiro lugar, meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui com vocês, meus cumprimentos ao José Luiz, que é o presidente do sindicato e também vereador da Câmara de Piracicaba, e dizer da minha alegria de estar nesse debate com vocês. A respeito desse comentário que você fez sobre o último ano de governo, o que eu tenho a dizer para você, para todo mundo que está assistindo, é que o último ano é o ano que você tem que trabalhar mais. Se nós demos uma demonstração de apreço à cidade de Piracicaba no primeiro ano, que foi 2005, quando a cidade passava por dificuldades, a prefeitura também passava por dificuldade financeira, devia para todo mundo, a gente trabalhou com garra, determinação, com os nossos secretários de apoio dos vereadores e superamos aquela fase terrível. Agora que a cidade está bem, crescendo, as finanças estão em ordem, esse é o momento de trabalhar mais, tá certo? Entregar a cidade de Piracicaba a um novo prefeito, mais estruturada, mais desenvolvida, mais adequada, porque sempre que a prefeitura vai bem, a população de Piracicaba também vai bem. Prefeito, o senhor disse em matéria recente no jornal Estado de São Paulo que Piracicaba está um canteiro de obras. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse desenvolvimento, da Piracicaba que o senhor encontrou até a Piracicaba que está entrando no último ano de mandato do senhor, principalmente em geração de emprego. Olha, essa entrevista que eu dei para o jornal Estado de São Paulo mostrava que Piracicaba está entre os melhores municípios de gestão fiscal, de gestão pública. Foi uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, olhando as finanças, olhando quanto gasta com o pessoal, quanto arrecada, quanto deve, o que tem de financiamento, capacidade de investimento. E essa pesquisa descobriu que no Brasil apenas 95 municípios, entre mais de 5 mil, estão com uma finanças confortável. E Piracicaba é o quinto do Brasil e o terceiro de São Paulo. Quando você tem o controle das finanças públicas do município, do estado, da União, você amplia o nível de investimento, razão pela qual nós podemos atender bem os trabalhadores de Piracicaba, fazendo escolas técnicas, fazendo postos de saúde, inclusão digital, fazendo escola de ensino fundamental, fazendo teatros, fazendo melhorias viárias. É por isso que a cidade de Piracicaba hoje é uma referência em São Paulo, porque tem um bom nível de investimento, e quando você tem um bom nível de investimento, você atende bem a população na educação, na saúde, no transporte e na cultura. O trabalhador sente isso, né, Zé? Olha, você que dá um exemplo bem prático, prefeito, do como a cidade desenvolveu após a política da sua gestão. O Uninorte era um matagal. Inauguraram o Uninorte 2 vezes sem uma fábrica, sem uma indústria. O Nupem, aqui ao lado do Unileste, a Uninoroeste, agora o novo distrito do Parque Automotivo, sem contar todas as escolas técnicas que a gente vai comentar um pouco. Eu assumi o sindicato, eu tinha 8 mil trabalhadores. Os metalúrgicos ficaram de 94 a 2004, com 12 mil metalúrgicos.
De 2004, na verdade, que o prefeito assumiu em 2005, até agora 2012, nosso número passou dos 30 mil metalúrgicos. É lógico que nós temos um pouco a região, um pouco o Rio das Pedras, que também desenvolveu, mas o número de empregos no setor metalúrgico cresceu nos últimos 8 anos, em toda a história de 50 anos, de 60 anos de sindicato. Então, o que isso representa? Renda, emprego para a juventude, emprego para a mulher, né, desenvolvimento na economia, na geração de riqueza da cidade. Agora, se dá o quê? A coragem de pôr a mão na ferida. Trabalhar o ensino técnico, as FATECs, ETECs e fazer a Piracicaba esse celeiro de mão de obra após a gestão do prefeito. São mais de 20 mil metalúrgicos só na nossa cidade em 8 anos. Prefeito, quando o senhor assumiu com esse cenário até 2004, que o Zé Luiz lembrou, quais as primeiras ações? Qual era o problema? Qual era o remédio que Piracicaba precisava para poder caminhar? Olha, em primeiro lugar, era um choque de gestão. Oxigenar a administração pública, fazer com que a máquina trabalhasse um pouco melhor. Feito isso, eu nomeei uma equipe de secretários da melhor qualidade. Eu tenho pessoas que gostam da cidade, são comprometidas, fazem um sacrifício pessoal. E depois eu fiz uma articulação com a Câmara Municipal. O Zé Luiz Ribeiro é vereador, foi meu líder de governo um bom período, ele sabe exatamente o que eu estou falando. Eu discuti com a Câmara de Vereadores os projetos para destravar os problemas da cidade. E aprovou um plano de mobilidade viária, aprovou um plano diretor, aprovou a criação do Distrito Industrial Uninoroeste, aprovou a criação do Parque Automotivo de Piracicaba, aprovou a criação do Parque Tecnológico, simplificou o Código Tributário, enfim, deu facilidades para que o empreendedor pudesse fazer os seus investimentos. Modernizamos lá na Secretaria de Obras a aprovação de loteamentos, era uma dificuldade enorme, e quando você faz loteamentos e quando você faz prédios, estruturas verticais, você está permitindo a geração de emprego na construção civil. É o pedreiro, é o servente, é o carpinteiro, é o eletricista, é o pintor, é o encanador, é o azulejista. Quer dizer, nós fizemos uma coisa para dizer assim, olha, você que é empreendedor, venha para Piracicaba. Você que é empreendedor, pode fazer os seus investimentos, que a prefeitura será parceira do seu empreendimento. Qual foi o resultado disso? Nesse período, a cidade de Piracicaba gerou mais de 40 mil novos empregos, num período de 7 anos. Boa parte no setor metalúrgico. O Zé Luiz Ribeiro mostrou que era a Uninorte. O Uninorte não tinha estrutura, tinha apenas 5 empresas funcionando lá. Nós discutimos, rediscutimos, tiramos terrenos, leiloamos outros terrenos. Hoje você tem 55 empresas trabalhando, milhares de empregos e tem 23 outras em construção. Essa foi a contribuição que nós demos à cidade de Piracicaba. Eu sempre disse que é possível sempre fazer mais, desde que tenha boa vontade, que tenha planejamento, que tenha determinação. E a gente contribuiu nesse período com o apoio de todo mundo, dos trabalhadores, dos empresários, para fazer investimento e a cidade ganhar um bom ritmo de crescimento. Nessa filosofia, prefeito, as ETECs, o investimento nas escolas técnicas, a importância da qualificação profissional para esse crescimento. Olha, eu queria dizer que se tem uma coisa que me orgulha muito de ter feito investimento foi nessa área. Eu queria até destacar o trabalho do Zé Luiz Ribeiro, foi o primeiro que me alertou sobre isso. Ele me fez um convite para fazer uma visita em 2005 na Escola Técnica Fernando Febrino da Costa. Nós fomos lá, aquilo estava caidaço. Não tinha reforma, equipamentos obsoletos, desligado, diminuindo o número de alunos. Em função disso que nós fizemos, nos dirigimos ao Estado de São Paulo, conversar com o governador Geraldo Alckmin à época, o João Carlos Meirelles, que era o secretário de Desenvolvimento, ele liberou uma verba para modernizar a Escola Técnica. Hoje a Escola Técnica tem mais de 1.500 alunos. Depois, criamos uma Secretaria de Emprego, construímos a Escola Técnica da Paulista, implantamos uma escola técnica dentro da Fundação Municipal de Ensino, fizemos uma outra escola técnica no Parque Automotivo, Parque Tecnológico, em parceria com o governo federal, que é o Instituto Técnico Federal. Depois, com o governador José Serra, criamos ali no Parque Tecnológico uma faculdade de tecnologia. Hoje, Piracicaba tem
uma atuação muito grande, reconhecida por todos na área de qualificação profissional. E não temos o menor problema, fazemos convênios com o Ministério do Trabalho, porque, afinal de contas, o dinheiro que está lá é dinheiro do trabalhador, é do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, a gente pega dinheiro do Ministério do Trabalho para a qualificação profissional, pega dinheiro do Estado para a qualificação profissional, pega recursos da Prefeitura e financia cursos de qualificação profissional e articula com o setor privado para que ele continue fazendo investimento. As 2 escolas do Senai foram modernizadas, recebeu um bom investimento, e o Senac está fazendo o seu centro administrativo e educação profissional aqui em Piracicaba também, para poder qualificar melhor o pessoal do setor do comércio. Eu queria aproveitar essa fala do prefeito, na verdade, destacar 2 trabalhos importantes, que é da secretária Ângela e do secretário Gabriel Ferrata. O porquê? Eu tive com o prefeito em São Paulo, tivemos com o prefeito em Brasília, tivemos com o prefeito nos Estados Unidos, tivemos com o prefeito na Coreia, para trazer os investimentos para a cidade. Mas o que todo investidor e todo empresário quer? Ele quer terreno, claro, ele quer incentivo, mas ele quer o capital intelectual. Ele quer o ser humano que vai fazer a diferença nas tecnologias hoje do mundo. E o secretário Gabriel Ferrata tem um projeto muito legal, e juntamente com a secretária, que é o ensino médio com curso técnico, né? E isso tem nos ajudado, prefeito. As empresas estão indo buscar os alunos nas escolas técnicas e também nesse projeto onde o trabalhador, o filho do trabalhador que não tem condição de fazer uma faculdade, faz o ensino médio já com o curso técnico. É um projeto inédito também na nossa cidade, né, prefeito? É verdade. Eu disse no começo que eu nomeei bons secretários. No caso especial da Secretaria de Emprego e Renda, e na Secretaria de Educação eu coloquei 2 pessoas da melhor qualificação profissional. A Ângela, que é uma professora universitária, que está fazendo um trabalho de diálogo com os sindicatos e com os empresários, e o Gabriel Ferrato, que está fazendo na educação um trabalho que merece muito destaque, que é alfabetizar as nossas crianças, prepará-las para o ensino médio, prepará-las para o mercado profissional. Essas 2 secretarias estão voltadas para isso, essa é a missão delas. E nós temos aí bons resultados, com surgimento de escolas técnicas, surgimento de escolas de ensino médio e com o surgimento de escolas profissionalizantes. E em outras áreas também a gente procurou colocar secretários comprometidos com essa coisa, porque a gente precisa dar perspectiva para o jovem de Piracicaba. Nós precisamos fazer um intervalo e eu quero agradecer a sua participação para a realização desse programa, enviando suas perguntas, tem sugestões, tem elogios ao prefeito Vargas Negre aqui. Daqui a pouco a gente faz algumas delas e todas serão encaminhadas para a assessoria, para o prefeito Vargas Negre poder responder a você. A gente volta já. Vivence Modas. Fique na moda. A moda é Vivence. Rua Boa Morte, 1145. Fone 3433-3768. Voltamos com o programa TV Metal Debate, hoje recebendo o prefeito Vargas Negre. Nós prometemos fazer algumas perguntas de vocês, telespectadores, trabalhadores. A gente vai fazer algumas que vieram no Facebook do presidente e vereador José Luiz Ribeiro. Prefeito, Darlene Rodrigues e Maria Gorete Couto, elas comentam sobre o rio Piracicaba e a possibilidade de canalização do córrego do enxofre, pois, segundo a Darlene, a comunidade não está respeitando o córrego. Olha, é uma boa pergunta, eu agradeço as duas pela colocação. O córrego do enxofre, ele periodicamente ele passa por um trabalho de dragagem, tá certo? Mas o que nós fizemos aí nos últimos anos é fazer a intercepção do esgoto que era levado ao córrego. Hoje,
praticamente não tem esgoto jogado no córrego, porque o SEMAI, com o Vladimir Scavuzzo, acabou fazendo a canalização, os interceptores, e esse esgoto está sendo levado para a estação de tratamento de esgoto ali que fica perto da Ponte do Caixão. E essa ponte, nós colocamos ela em funcionamento em dezembro, ela ainda está em fase de teste de operação, ela estará tratando 35% do esgoto de Piracicaba. E por que isso? Porque esse esgoto que era canalizado no córrego do enxofre, ele chegava todo no Rio Piracicaba. E nós estamos fazendo com essa estação a proteção do Rio Piracicaba, dando exemplo aos prefeitos que ficam nas cidades acima de Piracicaba, para que eles também tratem o esgoto e não coloquem mais o esgoto doméstico no nosso Rio Piracicaba. Prefeito, Douglas Henrique, ele mora no Bosques do Lenheiro. Ele queria saber se dá uma força para que haja reforma no campo de futebol do bairro. Olha, esse campo ele é praticamente novo. É que o gramado ele teve muita braquiária, então ficou muito mato lá e o pessoal está dando uma limpeza. O Pedro Melo vai colocar o campo em funcionamento, mas é um campo que é para atender o pessoal do Bosque e o pessoal do Mário Dedini. Lá naquela região, nós fizemos 2 campos de futebol oficial, o da Avenida Industrial, a grama pegou, que é uma beleza, e esse campo de futebol no Maidedini nós estamos fazendo a recuperação do gramado e se coloca à disposição. Com isso, se ajuda os jovens daquela região, que é uma área que precisa de uma atenção do setor público. Inclusive, lá no Bosque eu inaugurei o ano passado com o professor Gabriel Ferrado Santos o Centro de Inclusão Digital para atender os jovens, e nesta semana eu inaugurei também do lado um Centro de Inclusão Digital no Gilda. Portanto, aquela região ganhou 3 centros de inclusão digital para os nossos jovens aprenderem informática, entrar na internet. É um no Mário Dedini, outro no Bosque Lenheiros e o outro no Jardim Gilda. Só aproveitando essa questão do Ribeirão do Enxofre, queria aproveitar, lembrar que teve muitas melhorias na Abel Pereira, teve o calçadão, teve 3, 4 pontos que foram feitas, a duplicação da Teixeira Mendes, né? As escolas lá que foram inauguradas no Jaraguá, as áreas de lazer que foram feitas, e isso já melhorou muito. Melhorou bastante, é verdade. Muito ali a posição, a logística do Ribeirão e a qualidade de vida, porque as pessoas agora respeitam mais o meio ambiente também, mas precisa fazer que a educação, que o povo também não jogue lixo, não jogue animais mortos no Ribeirão, tal. Mas as melhorias que foram feitas na área de esgoto, nas pontes, na avenida, nas rotatórias em torno do enxofre foram muito. Você pega ali na Abel Pereira e a Rui Teixeira Mendes com a Pio Esbriça, nós fizemos a ligação das 2 avenidas, elas não eram ligadas. Depois nós transformamos aquilo num sistema que os engenheiros chamam de sistema binário. A Abel Pereira só desce e a Rui Teixeira Mendes só sobe. Fizemos 2 pontes para fazer a ligação entre os bairros e estamos concluindo a 3ª ponte para que possa atender bem aquela população. Do ponto de vista do trânsito, melhorou bastante. A gente vai, evidentemente, ficar atento se tiver algum problema no córrego. Prefeito, tem uma pergunta aqui que nós vamos colocar, uma outra que foi feita pessoalmente para a gente, lá pelo Juliano da Eurinclinger. Um abraço ao pessoal da Eurinclinger. Antônio, ele mora no Nova Iguaçu, ele fala sobre a malha viária, problemas de buracos, e o pessoal do Unileste também está reclamando lá de problemas de buraco na pavimentação asfáltica do distrito. Olha, essa é uma boa questão. Eu queria dizer o seguinte: Piracicaba é uma cidade antiga, tem mais de 200 anos. Portanto, boa parte das suas ruas não foram projetadas para receber essa quantidade de veículos, caminhões pesados que circulam muito pela cidade de Piracicaba. Então, em muitos lugares o asfalto se deteriora rapidamente, tem uma fadiga, depois de 20 ou 30 anos de asfalto, é uma fadiga, ele não resiste e ele precisa ser recomposto. O que nós temos feito? Uma boa operação tapa-buraco, implantamos já há 5 anos um programa de recapeamento das avenidas e das ruas onde tem maior volume de trânsito. O que acontecia? De primeiro, a maior parte do recurso é para o tapa-buraco. Não tinha quase recurso para fazer recapeamento. 5 anos depois,
Hoje a verba da Prefeitura para recapeamento é muito maior do que a verba da operação tapa-buraco. Então nós estamos fazendo, no mínimo, 25 quilômetros de pavimentos, de recuperação de pavimento todos os anos. Isso significa que por ano a gente consegue recuperar mais de 50 ruas. Você vai fazendo isso 1, 2, 3, 4, 5 anos, é claro que a coisa vai melhorando. Este ano já abrimos uma licitação, ela está para ser homologada e ela vai fazer 16 quilômetros e já colocamos na rua uma outra licitação para fazer mais 9 quilômetros. Cada uma dessas dá para fazer 15, 20, 30 ruas. Se Piracicaba ficar durante 10 anos fazendo esse tipo de trabalho, haverá, evidentemente, uma boa recuperação da malha viária. É claro que, no período de chuva, os buracos aumentam, que causam um transtorno maior para as pessoas. Mas, nesse período em que a chuva não é muito intensa, a Secretaria de Obras está fazendo uma boa operação tapa-buraco. Aproveitar a presença do prefeito, agradecer, em nome dos trabalhadores da Unileste, que dá 31 de março, as rotatórias que foram feitas, que era um local de muitos acidentes de trajeto. Hoje, depois da melhoria da rotatória da Unileste, duas, uma da Caterpillar e uma ali nas proximidades da Valer, da Harry Klinge, melhor da Valer, da Itelpa, também da 31 de março, e as coisas melhoraram muito. Então, os acidentes de trajeto que ocorriam após a mudança e a rotatórias concluída, eliminou essa questão dos acidentes de trajeto. Então, no Unileste tivemos duas. Foram duas, até o Zé Luiz, mais como presidente do sindicato, como vereador, foi lá, discutiu com os nossos técnicos, porque precisava dar uma solução. A exemplo que vai acontecer agora na entrada do clube da Caterpillar. Nós fizemos uma ampla discussão, eles ficam em frente a esse anel viário antigo, está tendo uma enorme dificuldade para entrar no clube, e a gente vai fazer ali uma reformulação viária, e vamos fazer também, viu, Zé Luiz, nós vamos fazer também na entrada de Tupi e na entrada do Batira, facilitar para que tenha um menor número de acidentes. Essas melhorias viárias diminuíram muito as dificuldades no trânsito, diminuíram muito os acidentes e, na verdade, acabaram protegendo o trabalhador. Prefeito, eu quero citar o maior índice de perguntas veio sobre a saúde. São vários, pessoal, Joaquim Soares Lopes reivindicando um posto de saúde, tem elogio para o posto aqui do Piracicamirim. Eu vou citar Gabriele Camargo, agradecendo, Fernando Lopes, Marli Odete Ferreira, o André Montenegro, Joaquim Soares Lopes. Basicamente, entre uma reclamação pontual ou outra, um elogio e outro, parece que o problema crônico ainda é a falta de médico. Prefeito, como que o senhor está agindo nessa situação e qual o diagnóstico que o senhor tem sobre isso? Olha, na saúde, talvez tenha sido o setor que nós fizemos o maior investimento. Hoje, a Prefeitura de Piracicaba é uma das prefeituras do país que mais gasta com saúde. De cada R$100 que a Prefeitura arrecada, nós gastamos 25 com a saúde. Hoje se gasta em Piracicaba mais com saúde do que se gasta com educação. No passado era o contrário, se gastava mais com educação do que saúde. A gente não diminuiu os gastos com educação, pelo contrário aumentou, mas aumentou numa proporção maior os gastos com saúde. Por essa razão que se criou várias portas de entrada na cidade. A Policlínica de Santa Terezinha, a Clínica Metabólica, a Clínica de Olhos, o Ambulatório Médico de Especialidade, vários postos de saúde da família, várias unidades básicas de saúde e, claro, quando você amplia muito a oferta de serviços, às vezes você tem uma dificuldade em contratar os médicos. Demora muito para fazer o concurso. No setor público, a demissão do médico ou da enfermeira é rápida. A demissão do professor é rápida, mas a contratação não é rápida. Então, naquele período, quando o médico pede demissão, aqueles 30 dias acaba atrapalhando a população reclama e com razão, e a gente tem que só contratar em serviço público. Mas nós estamos, inclusive, nesse final de semana tem um novo concurso de médico, a gente espera que os médicos passem para que a gente possa fazer a sua contratação. Mas o que eu queria dizer à população de Piracicaba é que nós estamos atentos. Olha, nós estamos construindo um hospital regional, aplicando 55 milhões de reais da Prefeitura, aplicando 20 milhões de reais do governo do Estado de São Paulo para a compra de equipamentos. Para quê?
para diminuir a fila, para atender melhor, para dar um tratamento mais adequado ao idoso. Qual é a família que não tem uma pessoa idosa? E essa pessoa mais velha fica mais tempo no leito, demora mais para se recuperar e precisa ser bem atendido. Então, Piracicaba, em função dos investimentos da nossa gestão, terá 3 bons hospitais. O Hospital da Cana, que faz um trabalho excepcional para o Sistema Único de Saúde, para os trabalhadores que dependem do SUS, a Santa Casa de Piracicaba, que também presta serviços comprados pela Prefeitura para atender o trabalhador, e esse terceiro hospital que está sendo construído ali na região do Taquaral, perto da Santa Rita, que no final do ano serão entregues 126 leitos, permitindo fazer muitas internações e muitas consultas para o atendimento da população. Mas eu queria aproveitar, prefeito, uma coisa que passa às vezes despercebida, mas nós que estamos no meio sindical sabemos entender isso. Nunca se foi feito tanto nos últimos 8 anos pela saúde do trabalhador. O Centro de Referência do Trabalhador hoje atua na área da construção civil, da alimentação, no papel e papelão, no setor metal mecânico, é estruturado, tem feito um trabalho fantástico na prevenção dos acidentes, das doenças ocupacionais. Agora, se funciona hoje porque tem o apoio da Prefeitura, tem o apoio da Câmara de Vereadores, porque no passado, né, não se falava em centro, se falava, mas era tímido. Então, hoje, enquanto o prefeito Barjas tem apoiado, criamos a Comissão Municipal de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tem a semana, tem o CONCEP, tem toda uma estrutura hoje que o prefeito tem apoiado a luta, o combate dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. E enfrentando, inclusive, às vezes, né, a intransigência de alguns empresários ainda. Então, eu queria aqui parabenizar ao Sereste, ao Centro de Referência do Trabalhador, mas também ao prefeito que sempre apoiou essa luta contra os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. Prefeito, vamos responder ao Antônio Malta, lá do SECAP. Ele faz uma pergunta que é comum entre os trabalhadores. O piracicabano vai ter preferência para trabalhar na Hyundai? Ele está com medo de contratação de pessoas, trabalhadores de fora da cidade. Deixa eu falar para ele não se preocupar, porque é o seguinte, a Hyundai só vai contratar profissionais bem qualificados. E graças a Deus os trabalhadores de Piracicaba são os mais bem qualificados, razão pela qual a Hyundai e os demais fornecedores e as empresas da cidade como Caterpillar, Case, Dedini estão contratando os trabalhadores de Piracicaba. É claro que não dá para fechar a porta de Piracicaba porque tem pessoas bem qualificadas também de outros lugares que vêm aqui para Piracicaba, mas 90% dos empregos gerados nos últimos anos foram destinados exclusivamente aos bons trabalhadores de Piracicaba. Vamos atender a Carla Graciane, lá do Taquaral. Prefeito, é possível uma instalação da academia ao ar livre no Taquaral São Francisco? Se tiver, quando está previsto? Olha, é possível e vai ser feito, certo? Lá na região do Taquaral, perto do Perdizes, nós vamos instalar a 18ª academia ao ar livre. Já tínhamos feito uma na SECAP Eldorado e agora estamos planejando, eu imagino que no máximo em 90 dias se instale lá naquela região. Nós estamos instalando uma também na região de Ártemis, tá certo? A exemplo que nós fizemos lá na região do Peória Tupi, fizemos na Praça do Parafuso, e toda vez que eu vou nos bairros, isso está virando uma febre, viu? Todo mundo quer uma academia, o que é bom, porque mostra que a população de Piracicaba está cuidando da saúde, está fazendo a sua promoção à saúde. Nós já fizemos a instalação de 16 e vamos chegar até o mês de agosto com 21 ou 22 academias instaladas. Prefeito, vamos falar um pouquinho da paixão do piracicabano, o 15 de Piracicaba. Houve um grande investimento da parte da Prefeitura na reforma do Barão. Antes disso, no apoio que a gente sabe que a Prefeitura nunca faltou ao 15 de Piracicaba. O 15 subiu, chegou à primeira divisão, próximo do ano do centenário. Há uma certa decepção pela campanha. A gente esperava uma coisa melhor, o prefeito esperava algo, por exemplo, o 15 disputando o G8. Como que o prefeito está encarando todo esse esforço e a campanha que o 15 está fazendo? Olha, a cidade de Piracicaba se mobilizou. Os empresários, os sindicatos, os trabalhadores, a prefeitura, todo mundo ajudou o 15. A diretoria fez um bom trabalho, o Beltrame com a sua equipe, e o 15 conseguiu um fato extremamente importante. Ele foi o campeão da Série A2 e ele ascendeu.
É claro que ele teve um período muito curto para fazer o planejamento. O campeonato terminou no meio do ano, não teve tempo de fazer um bom preparativo e, claro, encontrou enormes dificuldades no começo do campeonato. Mas, mais recentemente, a equipe voltou a jogar bem, ganhou o jogo lá de 4-0 do Linense, ganhou essa semana de 2-0 em Piracicaba e temos certeza absoluta que ele continuará se esforçando. Mudou o cenário. Antes imaginava estar classificado entre os 10 primeiros, agora estamos lutando para que ele não seja rebaixado. Mas eu acho que com determinação, com garra, com apoio da torcida, o 15 consiga superar isso, porque o ano que vem é o ano mais importante do 15. É o centenário do 15 e a cidade dará as suas mãos para apoiar o 15 e fazer a maior comemoração durante o seu centenário. Fundamental para a cidade, né, Zé Luiz? Não, é o esporte, apesar do prefeito ter feito um trabalho muito importante, e nós sempre apoiamos os jogos comunitários, toda a área de esporte, do esporte de base, jogos abertos, jogos regionais, né? E isso tem ajudado, né, a cidade a desenvolver agora o time feminino, então isso é importante. Então eu acho que eu sou quinzista, acredito no 15 e ele vai sair dessa. Prefeito, a gente está terminando, o tempo voa, quando a conversa é boa, quando tem trabalho para mostrar, o tempo voa e não tem jeito. Mas eu tenho que perguntar, não há como o prefeito está aqui e a gente não perguntar. Quem é o candidato que o prefeito vai apoiar para substituí-lo? É só, nós estamos começando o mês de abril, as convenções partidárias são durante o mês de junho e o meu governo é do PSDB, nós vamos apoiar um candidato do PSDB que está entre os meus secretários. Por quê? Fizeram um bom trabalho, se destacaram e eles têm condições de enfrentar um debate eleitoral e melhorar as coisas que tem na cidade de Piracicaba. Nós estamos fazendo uma articulação com os partidos aliados, conversando, discutindo, pegando sugestões. Eu imagino que até o final de abril, no máximo no começo de maio, a gente tem condições de apontar o candidato que vai ser apoiado pelo prefeito, pelos vereadores da Câmara Municipal do PSDB, pelo nosso deputado Antônio Carlos Medistami, pelo diretório. Claro que entre os secretários que as pessoas mais citam, tem o Gabriel Ferrato dos Santos da Educação, porque, olha, o que ele inaugura de escola, abre vagas, contrata professores, está fazendo um trabalho social da melhor qualidade. O pessoal fala muito no Godoy, que é o nosso secretário de governo, pelo trabalho de empresário, pelo que ele fez à frente da CIP. E, claro, tem outros secretários que o pessoal fala, como é o Pedro Melo do Esporte, o Arroca Molese da Cultura. Todos esses são boas pessoas, são piracicabanos que, uma vez escolhido, terão condições de melhorar bastante as condições de vida da população de Piracicaba. Eu vou trabalhar para aquele que for escolhido. Claro que no cargo de prefeito eu tenho condições de dar uma articulação, mostrar a minha preferência. Mas a minha preferência será a preferência do que é melhor para a cidade de Piracicaba, para o que junte mais, para o que tenha apoio e ter um candidato que dê continuidade a essas coisas. Porque eu já vi muito no passado, muda prefeito e muda tudo, tá certo? Volta a estaca zero. Como a cidade está indo bem, está no rumo certo, está se desenvolvendo, está crescendo, eu acho que nós temos que debater na cidade uma candidatura que dê continuidade ao que está indo bem e corrija aquelas coisas que a gente não está indo bem. Prefeito, suas considerações finais, por favor. Olha, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com você. Gostei muito da entrevista, uma coisa descontraída. Cumprimentar o Zé Luiz Ribeiro pelo desempenho enquanto líder sindical, enquanto vereador e pela participação aqui no programa. E saio satisfeito que eu fui apertado, mas não apertaram tanto assim. Acho que deram uma colher de chave a mim. Zé Luiz. Eu queria agradecer ao prefeito, a você que nos assistiu e convidar o prefeito para vir aqui um dia para fazer um tipo de uma prestação de conta, né? Para a gente ser curto e grosso, vamos dizer, educação, que foi feito, saúde, que foi feito, emprego, que foi feito, cultura, né? E para a gente prestar até conta para a nossa cidade de Piracicaba, em especial aí aos trabalhadores metalúrgicos, porque eu sei, como vereador, como presidente do sindicato, quantas melhorias a gente conseguiu como vereador
para o nosso sócio, para o nosso metalúrgico, para os trabalhadores, para a cidade como um todo, né? Basta ver quem frequenta o clube do sindicato, o que foi feito na frente, graças ao prefeito e ao trabalho do vereador. Então, eu queria aqui agradecer ao prefeito e já convidá-lo para uma próxima oportunidade para a gente vir mesmo fazer um balanço desses quase 8 anos de governo Vargas Negra. Vamos voltar então, prefeito? Estou à disposição, a gente pode conversar bastante. Eu ainda tenho 9 meses de mandato e me coloco à disposição do sindicato de vocês, como me coloco à disposição de todos os trabalhadores da cidade de Piracicaba. Perfeito. Então, o prefeito volta logo, logo, você vai acompanhando, vai poder fazer pergunta. Muito obrigado pelas suas perguntas. Serão todas elas, as que não foram respondidas aqui, as que foram respondidas, todas serão encaminhadas ao prefeito Vargas Negra. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.